Oi, gente. A CNN Brasil, querendo capturar parte do público da Jovem Pan, esse público bolsonarista, resolveu colocar a Janaína Pascoal como comentarista fixa da empresa. E, de forma não surpreendente, a Janaína Pascoal proferiu uma série de absurdos e inverdades sobre trabalho escravo, entre outros assuntos, mas a gente vai focar aqui nas falas dela envolvendo trabalho escravo. E com ela, isso deu certo em termos de audiência. Vocês estão vendo aí a matéria da Mônica Bergamo, né? Que a CNN Arena derrotou Globo News e Jovem Pan News. Eu vou mostrar para vocês a edição do Desmascarando, né? Um canal aqui no YouTube que também abordou esse assunto. E eu vou reagir junto com vocês às falas absurdas da Janaína Pascoal. Mais ou menos o que aconteceu. A mesma Polícia Federal, o mesmo Ministério Público do Trabalho não autuava ninguém. Já começou logo mentindo, dizendo que o mesmo Ministério Público Federal, e mesmo Ministério do Trabalho, mesmo Polícia Federal, não atuava ninguém. Não é verdade. Muita gente foi atuada por trabalho escravo no passado, inclusive no passado recente, como vai ficar evidente. De repente, tem um monte de escravocrata no país. Então a gente também tem que avaliar no caso concreto. Eu não sei, Janaína, se o trabalhador estava com... Você viu, tinha equipamento de choque. Eu conheço casos e casos. Eu conheço casos e casos. Existe trabalho escravo, Existem Janaína. casos e casos. Agora, essa generalização da Tavênia, ela não pode acontecer. Qual generalização? A sua fala foi uma generalização, não, porque os trabalhadores não têm representatividade. Trabalhadores, vírgula. Porque os trabalhadores são prejudicados pelas invasões. Assim como são prejudicados pelo trabalho escravo também, por uma série de práticas criminosas. O trabalho escravo é um crime contra a humanidade. É óbvio. Agora, também existe a possibilidade das pessoas serem enquadradas como autoras de redução à condição análoga de escravo por uma questão ideológica. Não dá. Não dá para ouvir uma coisa dessa e não responder. Pessoas podem estar sendo enquadradas com trabalho análogo à escravidão, segundo a Janaína Pascoal, por uma questão ideológica. Seria o governo Lula que estaria perseguindo empresários porque supostamente não gosta de empresários? Tá delirando, não é, Janaína? A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho faz esse tipo de investigação há muito tempo. E tem denúncias desse tipo desde sempre. E o caso recente não é uma questão ideológica. Nós vimos as provas, pessoas sendo torturadas, vivendo em condições subhumanas. As provas foram divulgadas e todo mundo viu. Não está sendo feita nenhuma injustiça, nem perseguição com nenhum empresário que estava fazendo isso não, Janaína. Esses empresários é que estavam fazendo uma monstruosidade. O caso é recente, como disse o Joel, e é amplamente conhecido. Todos nós vimos. Todos nós vimos. E não é o governo Lula. O governo Lula não tem nada a ver com isso, inclusive porque o Ministério Público do Trabalho está sob o guarda-chuva do Ministério Público Federal, da União. O Procurador-Geral da União é o Aras, indicado pelo Bolsonaro. O Procurador do Ministério Público do Trabalho é uma indicação do Augusto Aras. Enfim. Aí temos que ver caso a caso, Janaína. O caso que eu estou pensando foi recente, foi grande, era escravidão mesmo. Então, o trabalho o Ministério Público do Trabalho vem fazendo uma série de autuações importantes na questão do trabalho escravo no Brasil. É um problema grave que a gente não pode minimizar. O que mudou em 3 meses? O que mudou em 3 meses? É o mesmo Ministério Público do Trabalho, é a mesma Polícia Federal. Mas eu não sei por que você está fazendo esse ponto, porque não é que se está divulgando mais agora, o que não teve casos no ano passado, a gente pode realizar um levantamento. Vamos lá, então realmente, não tem trabalho escravo, tem câmaras... Não, eu não falei isso. Vamos lá, em 2021, notícia de 22, ou seja, ainda do tempo do governo Bolsonaro, reportando que em 2021... você tinha tido 1.937 resgatados da escravidão, maior soma desde 2013. Muitas vezes as autuações vão crescendo. Quando a Polícia Federal apreende mais drogas,
que isso te diz? Ah, estamos aprendendo mais drogas, ou como é que será que está o conflito do tráfico? Ou seu primeiro pensamento é, o que essa polícia está aprontando aí? Por que está aprendendo mais droga agora? Não. Pois é, mas o primeiro pensamento da Janaína é a culpa é do PT. Pessoas como Janaína, o cérebro funciona assim. Tem empresários sendo presos por crime análogo à escravidão. Agora o governo federal é do PT. Deve ser culpa do PT. O PT tem alguma coisa a ver com isso. É assim que o cérebro dela funciona. Ela tem alguma prova disso? Não. Ela se preocupou que existem provas abundantes que as autuações feitas pela Polícia Federal são atuações com provas absolutamente abundantes de crime análogo à escravidão? Não. Ela não se preocupa com isso. Ela se preocupa em empurrar uma narrativa antipetista. É assim que funciona o cérebro da Janaína Pascoal. Né, Janaína? Se tiver uma acusação real de, olha, realmente aqui o crime não aconteceu, esse caso aqui foi falso, a imprensa cobriu, mas foi falso, seremos os primeiros a mostrar. Eu só queria mostrar aqui para vocês que... Aqui o Desmascarando mostra, né, que o Ministério Público da União, o Augusto Aras, é quem indica o procurador do Ministério Público do Trabalho e que Lula não tem nada a ver com isso. E que tentar colocar nas costas do governo do PT como se fosse uma perseguição ideológica a empresários bonzinhos é uma lorota, uma coisa completamente mentirosa e sem sentido que a Janaína Pascoal disse simplesmente porque ela teve vontade de dizer. Porque tentar empurrar uma narrativa antipetista é talvez até o que ela foi fazer na CNN Brasil. Independentemente das provas, das evidências, ou independentemente de qualquer coisa. Não é? São os objetivos da Janaína Pascoal. E, gente, também existe uma outra coisa por trás da fala dela. Uma defesa quase que cega do empresariado. Ninguém ali estava dizendo que todos os empresários, ou a maioria dos empresários, praticam esse tipo de crime. Ninguém disse isso. No entanto, ela, mesmo sem que isso tenha sido dito, ela sai em defesa do empresariado porque o empresariado representa não apenas os financiadores da campanha, de uma campanha como a Janaína Pascoal, mas ele representa fundamentalmente o bloco que ela representa enquanto interesse de classe nas questões econômicas. Então ela tem que criar uma aura de vitimização em torno do empresariado e uma aura que condena o PT ou qualquer partido de esquerda que esteja no poder, mesmo que ele não tenha absolutamente nada a ver com essa atuação da Polícia Federal, não é? Para poder justificar a sua permanência enquanto representante dos interesses dessa classe no Brasil. Eu imagino que as pessoas que defendem o mínimo de humanidade devem começar a se distanciar, devem começar a atacar, a criticar duramente atuações como a da Janaína Pascoal. E eu imagino que seja a maioria das pessoas que já têm o mínimo de humanidade já fazem isso. Agora, o caminho que a CNN Brasil está seguindo, ele é um caminho meio perigoso. A Jovem Pan mostrou que é possível conquistar muita audiência com esse tipo de figura. Mas a Jovem Pan também demonstrou que você pode perder monetização e ter processos e ter perda de anunciantes. Lembrar da atuação do Sleeping Giants Brasil e com perda de anunciantes. Quando você dá muito espaço para negacionistas. Ou seja, negacionistas da ciência, ou negacionistas da democracia, ou negacionistas agora da existência de trabalho escravo no Brasil. Que parece ser o caso da Janaína Pascoal, querendo relativizar, não é, a gravidade dos casos, ou insinuando que teria perseguição com empresários, uma grande de uma mentira.
Isso daí um dia cobra um preço, viu, CNN Brasil? Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.